Eu nasci na parte sul do Irã, numa cidade chamada Abadan. Nascido numa família muçulmana xiita. Meu avô era um líder muçulmano e ele teve 19 filhos, e dos 19 filhos teve 84 netos. E, obviamente, ele tinha de escolher um para continuar o tutorado espiritual e ensinamentos de vida para a próxima geração. Ele perguntou: claramente, houve algumas coisas que aconteceram, alguns acidentes em que eu deveria ter sido morto, mas toda vez, antes que o perigo viesse em minha direção, eu vi a silhueta de uma pessoa que sempre estava lá. E eu falava disso a outros abertamente. E meu avô tomou isso como sinal de que os líderes espirituais do Islã estão espreitando e cercando este garoto e o protegendo. Então, me deu atenções especiais e me ensinou todas as coisas que eu sabia sobre o Islã. E me alistei no Hezbollah e estive nesse exército por cerca de 3 anos. Estava estudando o Alcorão extensivamente na época. Meu avô plantou essa semente no meu coração de que eu deveria partilhar o Islã com os pobres cristãos enganados que haviam se desviado. E sempre lembrar de ser um líder espiritual para nossa família fora do Irã. Eu viajei para a Malásia, onde fui pego com 38 passaportes ilegais, fui colocado na prisão e comecei a ensinar o Islã na cadeia e dizia a todos o que deveriam fazer e quais eram suas obrigações para com Alá. E fazia essa rotina todos os dias. E orava, obviamente, 5 vezes por dia. Os xiitas realmente oram 3 vezes e incluem os 17 nessas 3 vezes. Mas o que eu fazia, porque eu queria passar mais tempo com Deus, eu fazia em 5 vezes separadas. E então, no fim da tarde, eu fazia orações extras. Eu tinha o hábito de ler o Alcorão do início ao fim a cada 10 dias. E eu havia ganhado o poder espiritual dito no Islã, e então tinha os jins, os seres espirituais. E então, falar com eles não é proibido. De fato, há histórias de conversas com eles que o profeta Maomé teve, então eu pude me conectar a esse reino espiritual e pude adquirir poderes deles. E podia orar por pessoas, especialmente quando alguém os machucava ou fazia algo com eles. Eles vinham a mim e me pediam para fazer uma oração e imediatamente a pessoa, o opressor, ficaria doente, ou teria um acidente e coisa do tipo. Eu podia fechar meus olhos e dizer o que a pessoa estava fazendo em outro lugar e isso me tornou mais sedento por poder, e eu queria ter mais poder. Então eu passaria mais tempo meditando no Alcorão. E enquanto eu fazia isso, numa noite, eu estava meditando nos versículos, e há palavras no Alcorão que são repetidas continuamente. Mas não têm significado, são os segredos do Alcorão. Então, quando eu estava meditando neles, um espírito entrou na cela e era muito poderoso do que eu podia lidar ou que eu podia superar. E eu fiquei com muito medo. E tentei usar todas as ferramentas que o Islã me deu, e em nome de Alá, eu ordeno que saia, e Satanás, eu te repreendo, essas coisas. Eu usei todos e nada ajudava. Naquele momento eu estava completamente desesperado e sentia como se estivesse me sufocando, espremendo a vida de mim. E senti como se estivesse morrendo naquela cela e simplesmente clamei aos céus e disse: Deus, me ajude. E imediatamente eu ouvi uma voz, tão claro como você ouve a minha voz hoje dizendo: diga o nome de Jesus. E naquele momento eu realmente nem pensei por um segundo sequer. Eu senti como se estivesse me afogando.
e como se estivesse me afogando e jogaram uma corda. Você nem pensa sobre a cor da corda, simplesmente se agarra. Então foi o que eu fiz. Eu disse: Jesus, se você é verdadeiro, mostre-se a mim. E até hoje eu não faço ideia, fico pensando por que falei dessa maneira. Por que não disse simplesmente: Jesus, me ajude? Eu não sei porquê, mas foi assim que veio. E antes que eu terminasse a frase, tudo estava de volta ao normal. Mas aquela não foi minha conversão. Aquele foi o começo da minha confusão. Por que Jesus ajudaria um muçulmano? Agora eu havia feito o que eu podia fazer para ser um bom muçulmano, já havia tentado me comprometer no caminho de Alá e ser um mártir para ele. Você sabe, andar nas minas. E os administradores dos exércitos costumavam ordenar às pessoas que eram fadai ou aqueles que estão dispostos a se entregar e se sacrificar, especialmente os que tinham a marca dos deuses neles. Eu participei nas execuções, estive por trás delas. Eu havia feito tudo o que pensava que devia fazer contra os infiéis e tudo e qualquer coisa que eu devia fazer para partilhar nossa visão. Então eu sabia que algo estava errado e não era porque eu tinha duvidado de Alá ou duvidado do Islã, ou qualquer coisa do tipo. Eu acreditava de todo o coração e eu não sabia o que era aquilo e simplesmente me confundiu e eu tentei simplesmente esquecer aquilo, mas aquela pergunta, por que Jesus ajudaria um muçulmano? Por que Jesus ajudaria um muçulmano? Aquilo simplesmente ficava voltando em minha mente. Eu acredito em Maomé, o último profeta, na perfeita religião. Por que Jesus viria para me ajudar? Então aquele período de 2 semanas me deixou muito confuso. E eu disse: bem, eu vou orar e jejuar e pedir ao próprio Deus para me mostrar o caminho. E eu pensei naquele momento e há versículos e coisas ensinadas no Alcorão que dizem: os caminhos de Alá são muitos e não importa em que parte ou que lugar da montanha você suba, sempre chegará ao mesmo topo da mesma montanha. E pensei, talvez seja isso que Deus é. Depois, talvez ele seja diferente de Deus. Talvez Deus tenha um caminho específico para mim e Ele quer que eu siga este caminho específico. E pensei, nunca vou descobrir a não ser que faça essa pergunta, e foi o que eu fiz. Eu orei, jejuei, e do fundo do meu coração, com toda a minha força, eu perguntei: Deus, o que é que você quer que eu faça? Qual é o caminho que você quer que eu siga? Então, por 2 semanas, eu sentei num lugar e orava por todas as horas enquanto estava acordado. E jejuava sempre que estava acordado. E eu dormia naquele lugar e acordaria e oraria de novo, perguntando a Deus: qual é o caminho que você quer? E perguntei por 2 semanas para conhecê-lo e não tive resposta. Fiquei realmente frustrado. E disse para Deus: esquece. Que isso? Eu não tenho como descobrir o que ele quer, eu nem sei mais se Deus existe. E perdi minha vida toda, estive com medo a vida toda, tentando fazer tudo o que agradaria lá, e agora ele me confunde. Se Alá é todo-poderoso e vê o coração, ele sabia que em meu coração eu o amava. E que importa se eu o chamasse por qualquer nome que chamasse, ele sabe que em meu coração eu o amo, e se importa para ele. Eu perguntei para ele por 2 semanas, eu sentei e orei e nada aconteceu. Quer saber, vou fazer o que eu quiser, vou fazer meu próprio caminho, vou fazer o que agrada a mim. Obviamente, naquele exato momento, eu senti o poder de Deus me acolher. Agora, no Islã, o maior pecado que se pode cometer, pelo qual nunca se pode ser perdoado, é duvidar do próprio Deus. Duvidar de seus ensinamentos, duvidar de seu profeta, e eu tinha feito tudo isso. E no Islã, eles ensinam que Alá nunca visita. Deus nunca visita seres humanos. Eu temi e sabia que havia cometido o maior pecado que jamais poderia ser perdoado contra o Islã. A presença de Deus está na cela e eu fiquei confrontado imediatamente com sua santidade, e tudo isso foi simultâneo.
e eu, confrontado com sua santidade, sinto esse peso do pecado sobre mim. E eu sei que porque ele é justo, ele deve me matar, ele deve me fulminar da face da terra, porque estou tão cheio de pecados. E eu chorei porque eu realmente não queria morrer. Mas eu sabia que não tinha chance, ele era tão santo e eu tão perverso. Então corri para o canto e segurei minhas mãos e braços e clamei: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Eu só dizia me perdoa, me perdoa. E enquanto eu chorava dizendo me perdoa, eu senti um toque no meu ombro dizendo: eu te perdoo. E no mesmo instante que aquelas palavras foram ditas, me senti fisicamente perdoado. E não podia entender. Eu disse: espere um minuto, você diz em nome de Deus que é misericordioso e gracioso, mas você não sabe se foi perdoado até o dia do julgamento. É por isso que não há sequer um versículo no Alcorão que diz que Maomé está no céu. Ele deve esperar, como todas as pessoas, pelo dia da ressurreição, e todos serão julgados naquele dia. Então, como pode ser? Quem é esse Deus que diz: eu te perdoo e eu me sinto perdoado hoje? E eu perguntei: quem é você que pode me perdoar e eu me sinto perdoado hoje? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento em que eu ouvi aquela voz, eu sabia de sua grande importância, mas não fazia a menor ideia do que aquilo significava. Ainda não fazia ideia de quem era esse Deus. Então eu perguntei: qual é o seu nome? Jesus Cristo, o Deus vivo. Ele respondeu. E no momento em que ele falou aquelas palavras, foi como se cada osso fosse tirado do meu corpo. E eu caí sobre minha face ao chão e comecei a chorar na presença de Deus. Eu só chorei. E ainda não consigo. 18 anos se passaram, mas eu ainda não consigo esquecer seu amor, sua misericórdia e tudo que... Não posso esquecer o que Jesus fez por mim naquele dia. E eu me senti perdoado. Eu caí sobre meu rosto e chorei porque por muitos anos eu tentei agradar a Deus. Mas sentia que nada que eu fazia era agradável a Deus. Nada do que eu fazia era sequer, não era nem o grande Deus que eu pensava conhecer. Eu me senti tão enganado porque me diziam: este é Deus, e ele não era Deus. Eles me diziam: continue a servir Alá e mate em nome de Alá. Mas então esse Deus disse: ame após mim, perdoe como eu e se entregue por inteiro. Meu coração disse: sim, esta é a verdade de Deus. Deus é perdoador, Deus ama. Então eu chorei por 2 horas e só fiquei aos seus pés. E ele disse que eu deveria olhar para cima, e no momento que eu me levantei, eu vi, era como a tela de uma TV de algum tipo. Eu simplesmente via pessoas de todas as mais variadas gerações e de todas as principais nacionalidades e origens, e em cada pessoa que eu via, podia enxergar cada coisa e toda coisa errada que eles faziam, e isso me deixou sem ação, e eu disse: Deus, eu vivo entre todos esses povos e todos eles são pecadores. E ele disse: Rashir, quão fácil foi para eu te perdoar? Eu disse: muito fácil. Enfatizando, ele disse: tão fácil como beber água.
E poucos momentos depois disso eu disse: Não, 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 ainda mais fácil do que beber água. E ele disse: Tão fácil como te perdoei, posso perdoar a eles. Quem vai dizer para eles? Eu disse: Me envia, meu Senhor. Ele disse: Vá. Foi assim que me tornei cristão. Então orei: Deus, envia-me uma Bíblia. E na cadeia alguém de algum outro pavilhão simplesmente veio até mim e me deu um livro e ele disse: Isso é o que você pediu. E ele era de origem hindu e eu falava urdu e hindi fluentemente, e então, quando ele me deu, eu sabia que era a Bíblia. Eu esqueci de te agradecer, Deus, e eu disse: Deus, eu orei ontem à noite e já me entregou essa manhã. Isso é incrível. Você respondeu. Você é o Deus Todo-Poderoso que Jesus falou e provê tão rápido. Aquela é a palavra viva de Deus. Te digo isso. Eu partilho meu testemunho para que as pessoas ouçam sobre esse Deus Todo-Poderoso. Eu não espero que ninguém se torne cristão por causa do meu testemunho. Meu testemunho só é bom para mim mesmo. Eu quero que as pessoas entendam isto. Esta é a história do Deus Todo-Poderoso, que é onipotente e que está à procura de todos os corações que buscam e que ama toda a humanidade com toda a sua força e poder. Se alguém ouvir meu testemunho hoje, eu gostaria muito que apenas dissessem: certo, o Deus dos céus, o Criador de tudo, se isso é verdade, eu quero isso. E garanto, posso te afirmar que aquele Deus Todo-Poderoso que veio e tocou e mudou minha vida e perdoou completamente tudo o que eu tinha feito. E Ele me assegurou que eu posso estar no céu com Ele, e Ele pode assegurá-los da mesma coisa. E Ele pode fazê-los provar o mesmo perdão e a mesma vida, e esse é quem Jesus Cristo é. Que a glória seja dada a Ele hoje e para sempre, e que assim seja. Minha sugestão para um homem ou mulher muçulmanos é: como Jesus Cristo é Deus? Pode um ser humano tornar-se Deus? Claro que não, nunca um ser humano poderia se tornar Deus. Mas eu acreditava mesmo quando muçulmano num Deus todo-poderoso, Deus, o grande Deus que pode fazer toda e qualquer coisa. Mas pode um Deus, esse grande Deus, tornar-se homem? Pode ele se apresentar no corpo de um homem? Sim, ele pode. Então, enquanto cristãos, não dizemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus porque Deus teve um filho. Não. Mas Deus se apresentou no corpo de Jesus Cristo para toda a humanidade. Eu desafio qualquer um. Se eles perguntarem a Jesus do fundo do coração se ele está certo, e Deus sabe. Não se pode tentar a Deus, não podemos questionar a Deus, mas podemos perguntar a Deus. Mas podemos perguntar a Deus como as criaturas humildes que somos, dizendo: Deus Todo-Poderoso, tenho um familiar que está doente, tenho alguém que realmente precisa de cura. Eu tenho uma pergunta, tenho um coração partido, estou cheio de angústia e nenhum médico pode me ajudar. Não tenho esperança, sinto como se não tivesse paz. Se você perguntar, existe esperança em Jesus para mim? Existe cura para mim no nome de Jesus? Existe cura para meu familiar? E algum tipo de salvação daquela depressão? Pergunte em nome de Jesus, você vai receber resposta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Se você testar, você verá. E este é quem Deus é.